Um milionário excêntrico contratou uma esposa? Por contrato. A arquiteta aceitou, mas com uma cláusula que ninguém esperava. O jogo virou quando sentimentos proibidos tomaram conta. E um segredo explosivo fez tudo sair do controle. Z, esta história te interessou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O envelope preto repousava sobre a mesa de Elara Monteverde como uma provocação silenciosa. O papel, fino e acetinado, contrastava com a superfície de vidro do seu escritório minimalista em São Paulo. Seus dedos longos e delicados, calejados por anos desenhando projetos arquitetônicos, hesitaram antes de romper o lacre dourado que o selava. Aos 38 anos, Elara havia conquistado um respeito quase reverencial no mundo da arquitetura sensorial. Sua assinatura era disputada nos círculos mais exclusivos e seus projetos eram conhecidos por transcenderem a mera funcionalidade, transformando espaços em experiências emocionais únicas. No entanto, algo naquele convite a intrigava de uma maneira diferente. O conteúdo era surpreendentemente sucinto. Coordenadas geográficas de uma ilha chamada Kaelora, um contrato de confidencialidade e uma proposta que prometia liberdade criativa absoluta, sem restrições, sem interferências, sem limites orçamentários. O tipo de proposta que qualquer arquiteto consideraria um sonho. Senhorita Monteverde, sua reputação a precede, dizia a carta em uma caligrafia elegante e distintamente masculina. Oferecemos não apenas um projeto, mas uma tela em branco para sua visão única. A única condição é o silêncio absoluto sobre sua existência. Elara se levantou de sua cadeira ergonômica e caminhou até a janela panorâmica de seu escritório. Lá fora, São Paulo pulsava em seu ritmo frenético habitual, mas sua mente já vagava para aquela ilha misteriosa. Por que tanto sigilo? E por que ela? Sua assistente, Marina, entrou na sala com uma xícara de chá de jasmim, seu ritual diário das 3 da tarde. Você está com aquela expressão, comentou Marina, conhecendo bem demais sua chefe após 8 anos de trabalho conjunto. Que expressão? A mesma que tinha antes de aceitar o projeto do Museu Subaquático em Dubai, quando algo a desafia além do normal. Elara sorriu, pegando a xícara com cuidado. O aroma do jasmim a ajudava a pensar com clareza. Desta vez é diferente. Marina, há algo mais neste convite. Algo que não consigo definir. Voltou à sua mesa e releu os termos do contrato. Tudo parecia impecavelmente legal, mas estranhamente pessoal. Como se aquele projeto tivesse sido feito especificamente para ela. As cláusulas mencionavam sua especialidade em arquitetura sensorial repetidas vezes, citando projetos que ela nem mesmo havia divulgado publicamente. Seu telefone tocou, display em um número internacional não identificado. Com um movimento suave, Elara atendeu. Senhorita Monteverde. A voz masculina do outro lado da linha era profunda e controlada. Aqui é Dorian Halvorsen. Imagino que já tenha recebido nosso convite. O nome fez Elara congelar momentaneamente. Dorian Halvorsen era uma lenda no mundo da tecnologia, conhecido tanto por suas inovações revolucionárias quanto por seu reclusismo absoluto. Sr. Halvorsen, sim, recebi. Confesso que estou intrigada com a proposta. Excelente. Então presumo que também esteja intrigada o suficiente para aceitar um jantar de negócios? Estarei em São Paulo ainda hoje. A rapidez da proposta a pegou desprevenida. Hoje? Às 20 horas, no restaurante do Hotel Unique, Private Dining Room. Havia algo na voz dele que sugeria que não estava acostumado a receber não como resposta. Elara hesitou por um momento, seus olhos percorrendo novamente o envelope preto sobre sua mesa. Sua intuição, geralmente precisa, enviava sinais mistos. Havia algo maior por trás daquele convite, algo que ia além de mais um projeto arquitetônico. Estarei lá, respondeu finalmente. Perfeito. E senhorita Monteverde, venha preparada para uma proposta que vai além da arquitetura. A linha ficou muda antes que ela pudesse questionar o que aquilo significava. Elara ficou ali, observando o telefone em sua mão, enquanto sua mente tentava
decifrar as camadas daquela conversa enigmática. Marina, que havia presenciado tudo em silêncio, arqueou uma sobrancelha. Então que preciso de um vestido apropriado para um jantar no Unique. Elara começou a organizar seus papéis, seu corpo já se movendo com a energia renovada que sempre precedia grandes mudanças em sua vida. E preciso que você cancele todos os meus compromissos de amanhã. Todos? Marina parecia surpresa. Elara nunca cancelava compromissos. Sim, todos. Ela parou por um momento, seus olhos verdes fixos no horizonte de São Paulo. Tenho um pressentimento de que, após este jantar, muita coisa vai mudar. O Hotel Unique emergia na noite paulistana como um imenso navio urbano, sua arquitetura revolucionária cortando o céu em uma curva impossível. Elara admirou a estrutura por alguns instantes antes de entrar, apreciando como o edifício desafiava a gravidade e o convencional, algo que ela mesma sempre buscou em seus projetos. Vestida. Em um elegante vestido midi preto, que valorizava sua silhueta alta e esguia, Elara foi conduzida por um funcionário discreto até a sala privativa. Seu coração batia num ritmo levemente acelerado, não por nervosismo, mas pela antecipação do mistério que estava prestes a desvendar. A porta se abriu, revelando uma vista panorâmica de São Paulo e um homem alto, de costas para a entrada, observando a cidade. Ao som de seus passos, ele se virou lentamente. Dorian Halvorsen era exatamente como as raras fotos o mostravam, e ao mesmo tempo, completamente diferente. Alto, com traços nórdicos evidentes em seu rosto angular, cabelos escuros perfeitamente alinhados, e olhos de um azul tão claro que pareciam quase translúcidos. Mas havia algo mais, algo que as fotografias não captavam, uma intensidade contida como se cada movimento seu fosse meticulosamente calculado. Senhorita Monteverde, ele se aproximou, estendendo a mão em um cumprimento formal. Sua pontualidade é admirável, assim como seu poder de persuasão, Sr. Halvorsen, ela respondeu aceitando o cumprimento. Não é comum eu reorganizar minha agenda com tão pouco aviso. Um sorriso quase imperceptível passou pelos lábios dele. Por favor, sente-se. O chefe preparou um menu especial para esta noite. Enquanto se acomodavam, Elara notou que a mesa estava posta para um jantar elaborado, com várias taças de cristal e talheres de prata. Um sommelier apareceu silenciosamente, servindo um vinho branco que ela reconheceu como um raro Puligny Montrachet. Admiro seu trabalho há muito tempo, Dorian começou, seus olhos estudando-a com uma intensidade desconcertante, especialmente seu projeto conceitual sobre memória espacial. Elara sentiu um arrepio na nuca. Aquele projeto nunca havia sido publicado. Era um estudo pessoal, guardado em seus arquivos privados. Como você teve acesso a esse projeto? Tenho meus recursos, ele respondeu com naturalidade, como se não houvesse nada de extraordinário em possuir informações confidenciais. Mas não estamos aqui para discutir isso. Estamos aqui para discutir Kaelora. O primeiro prato chegou, uma composição artística de vieiras com espuma de mexilhão e caviar. Elara esperou que o garçom se retirasse antes de continuar. Sua proposta é intrigante, Sr. Halvorsen, mas ainda não entendo por que tanto mistério. Porque o que vou lhe propor vai além de um projeto arquitetônico. Ele fez uma pausa, tomando um gole de vinho. Preciso que você construa uma casa em Kaelora, mas também preciso que você se case comigo. O garfo de Elara parou a meio, caminho de sua boca. Por um momento, ela teve certeza de ter ouvido errado. Perdão? É uma proposta de negócios. Ele continuou, seu tom tão casual como se estivesse discutindo o clima. Um casamento civil por tempo determinado, com cláusulas e termos específicos. Tudo perfeitamente legal e profissional. Elara pousou os talheres, sua mente tentando processar o absurdo daquela situação. Sr. Halvorsen, se isso é algum tipo de brincadeira, nunca faço brincadeira, senhorita Monteverde. Ele retirou um envelope de dentro do paletó impecável. Aqui está o contrato completo, incluindo as cláusulas matrimoniais e profissionais.
Você terá liberdade total para o projeto da casa, mais um valor considerável pelos seus serviços, tanto arquitetônicos quanto conjugais. Conjugais? Ela quase engasgou com a palavra. No papel apenas. Ele esclareceu rapidamente. Preciso apresentar uma imagem de estabilidade familiar para recuperar a guarda de minha meia-irmã, Liz. E você, senhorita Monteverde, com sua reputação impecável e discrição conhecida, é a candidata perfeita. Elara deveria ter se levantado naquele momento. Deveria ter saído daquela sala e esquecido aquela proposta absurda. Mas algo a manteve ali. Talvez fosse a maneira como a voz dele tremeu levemente ao mencionar a irmã. Ou talvez fosse sua própria curiosidade profissional sobre que tipo de casa um homem como aquele desejaria construir. Kailora surgiu no horizonte como uma pintura impressionista, tons de verde escuro mesclados com rochas cinzentas e uma mansão inacabada que se erguia contra o céu. O helicóptero particular de Dorian sobrevoou a ilha em círculos largos antes de pousar, permitindo que Elara absorvesse a magnitude do lugar que seria seu lar pelos próximos meses. Uma semana havia se passado desde o jantar no Unique. Uma semana de negociações, contratos e preparativos apressados. Marina quase desmaiou quando Elara anunciou que tiraria uma licença prolongada, mas a generosa compensação financeira oferecida por Dorian silenciou qualquer objeção. Bem-vinda. A Kailora, Dorian disse enquanto a ajudava a descer do helicóptero, sua mão firme servindo de apoio contra o vento das hélices. Era a primeira vez que ele a tocava desde que se conheceram, e Elara notou que, apesar da formalidade de seus gestos, havia uma gentileza natural em seus movimentos. Mansão principal era uma estrutura imponente, ainda em construção, mas já revelando traços de uma arquitetura ousada. Elara reconheceu elementos modernistas mesclados com toques clássicos, uma combinação que sugeria conflito interno em quem a projetou. Quem foi o arquiteto original? Ela perguntou, enquanto caminhavam por um caminho de pedras que serpenteava entre jardins parcialmente cultivados. Serafine Delcourt. Dorian respondeu após uma pausa quase imperceptível. Mas o projeto foi descontinuado há 6 meses. Algo no tom dele sugeria que havia mais nessa história, mas Elara decidiu não. Pressionar, ainda não. Em vez disso, concentrou-se nos detalhes ao seu redor. A forma como a luz natural brincava com as superfícies, os ângulos que pareciam dialogar com a paisagem, o som distante do mar batendo contra as rochas. Uma mulher de meia-idade, com um rosto gentil e sotaque português, os esperava na entrada da casa. Sou Helena, a governanta. Ela se apresentou com um sorriso caloroso. Preparei seus aposentos no lado leste da casa, senhorita Monteverde. Tem a melhor vista do nascer do sol. Senhora Halvorsen, Dorian corrigiu suavemente. O casamento civil foi realizado esta manhã em São Paulo, lembra? Helena corou levemente. Perdão, senhora Halvorsen. Elara, por favor, ela insistiu, sentindo um desconforto com o novo sobrenome. Era apenas um contrato, lembrou a si mesma. Um acordo profissional, como qualquer outro. Seus aposentos eram um conjunto elegante de cômodos decorados em tons suaves de azul e cinza. Uma ampla área de trabalho havia sido preparada com todas as ferramentas que ela poderia precisar para desenvolver o projeto, incluindo uma mesa de desenho digital de última geração. Jantamos às 8. Dorian informou, parado à porta. Helena vai lhe mostrar o resto da propriedade. Sinta-se à vontade para explorar, exceto a ala oeste. Está interditada por questões estruturais. Antes que Elara pudesse questionar sobre a interdição, ele já havia partido, seus passos ecoando pelo corredor. Helena começou a desfazer suas malas, tagarelando sobre os horários da casa e as peculiaridades da ilha, mas a mente de Elara estava focada na ala oeste. Anos de experiência lhe ensinaram que áreas interditadas geralmente escondiam mais do que problemas estruturais. Após um banho revitalizante, ela decidiu começar seu reconhecimento do terreno. Com uma prancheta digital em mãos, percorreu os jardins fazendo anotações e esboços rápidos.
A propriedade era maior do que parecia inicialmente, com diversos níveis que se adaptavam ao terreno natural da ilha. Foi quando notou, quase escondido entre as árvores, um antigo mirante. A estrutura parecia mais antiga que o resto da construção, com uma arquitetura que remetia ao início do século XX. Intrigada, começou a subir os degraus de pedra que levavam até ele. Eu não faria isso se fosse você. A voz a sobressaltou. Um homem de meia idade, usando roupas de jardinagem, a observava com uma expressão preocupada. Por que não? O Sr. Halvorsen não gosta que ninguém vá lá em cima. Ordens expressas. Ele hesitou como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas mudou de ideia. Sou Giuseppe, o jardineiro. Se precisar de qualquer informação sobre o terreno, estou à disposição. Elara agradeceu e voltou seus passos para a casa principal, mas sua curiosidade estava aguçada. Primeiro, a ala oeste. Agora, o mirante. O que mais Dorian Halvorsen estava tentando esconder? O jantar foi servido no terraço, sob um céu pontilhado de estrelas que pareciam mais próximas e brilhantes naquela ilha isolada. Helena havia preparado um risoto de frutos do mar, que perfumava o ar com aromas delicados de açafrão e ervas frescas. Dorian estava sentado à cabeceira da mesa oval, vestindo um suéter cinza claro que suavizava sua aparência habitualmente austera. Na luz suave das lanternas decorativas, Elara notou pequenas linhas de expressão ao redor de seus olhos, marcas de preocupação que sua idade ainda não justificava. Suas impressões iniciais sobre a propriedade? Ele perguntou após servirem o vinho. Interessantes, Elara respondeu, escolhendo suas palavras com cuidado. O projeto original tem elementos notáveis, mas parece conflitante, como se duas visões diferentes estivessem competindo no mesmo espaço. Algo lampejou nos olhos de Dorian. Reconhecimento, talvez? Explique. As linhas principais são claramente modernistas, minimalistas até, mas há elementos românticos, quase vitorianos, que parecem ter sido adicionados posteriormente. O mirante, por exemplo... O mirante não faz parte do projeto atual, ele a interrompeu, seu tom subitamente mais frio. Concentre-se na estrutura principal. Elara tomou um gole de vinho, dando a si mesma um momento para observá-lo. Sr. Halvorsen. Dorian, ele corrigiu. Considerando que oficialmente somos casados, seria estranho manter tanta formalidade. Dorian, ela ajustou. Se vou redesenhar esta casa, preciso entender sua história completa. Cada estrutura conta uma narrativa, e quanto mais eu souber, melhor poderei adaptá-la às suas necessidades. Por um longo momento, apenas o som das ondas preencheu o silêncio entre eles. Finalmente Dorian pousou seus talheres e a encarou diretamente. O mirante foi construído por meu pai há 30 anos. Era um presente para minha madrasta, mãe de Liz. Ele fez uma pausa, sua mandíbula tensionando visivelmente. Ela adorava pintar lá em cima. Dizia que podia ver o mundo inteiro daquele ponto. E onde ela está agora? Ela nos deixou quando Liz tinha 5 anos. Sua voz estava controlada, mas Elara percebeu o esforço que isso exigia. Desde então, o mirante permanece fechado. Antes que Elara pudesse fazer mais perguntas, Helena apareceu com a sobremesa, uma elaborada pavlova com frutas vermelhas. O momento de abertura havia passado, e Dorian voltou a se fechar em seu silêncio habitual. Mais tarde, em seus aposentos, Elara espalhou seus primeiros esboços sobre a mesa de trabalho. Havia algo familiar naquela propriedade, algo que ela não conseguia definir exatamente. Os ângulos, a disposição dos espaços, até mesmo a forma como a construção se integrava à paisagem, tudo parecia ecoar um projeto que ela conhecia intimamente. Frustrada com sua incapacidade de identificar a fonte dessa familiaridade, decidiu dar uma última volta pelos jardins. A noite estava clara, e a lua cheia proporcionava iluminação suficiente para caminhar sem dificuldades. Foi quando notou uma luz fraca vindo da ala oeste, a área supostamente interditada. Uma sombra se moveu por trás das janelas cobertas e, por um momento, Elara teve certeza de ver uma silhueta feminina. Seu celular vibrou em seu bolso, fazendo-a saltar. Era uma mensagem de um número desconhecido.
Nem tudo em Kailora é o que parece. Cuidado com as histórias que lhe contam. S. S? Seria Serafine Delcourt, a arquiteta original? E por que alguém estava tentando alertá-la? Olhando novamente, para a sala oeste, a luz havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Mas Elara sabia o que tinha visto. E mais do que isso, sabia que havia muito mais naquela ilha do que um simples projeto arquitetônico ou um casamento de conveniência. A questão era, estava preparada para descobrir todos os segredos que Kailora guardava? A manhã trouxe consigo uma descoberta perturbadora. Enquanto organizava seu estúdio improvisado, Elara encontrou escondida entre as plantas estruturais da mansão uma pasta antiga com o logotipo desbotado de seu próprio escritório. Suas mãos tremeram ao abrir o arquivo. O projeto em suas mãos era seu. Não havia dúvida. Cada traço, cada anotação nas margens, até mesmo as pequenas setas que ela costumava desenhar para indicar fluxos de luz natural. Era um estudo conceitual que havia criado há quase uma década. Nunca publicado, nunca compartilhado. Um projeto para uma casa que pudesse curar memórias, como ela havia anotado no canto superior da primeira página. Impossível, murmurou, para si mesma, folheando as páginas amareladas com crescente inquietação. O projeto atual da mansão, ainda que modificado, mantinha elementos inconfundíveis de seu design original. As semelhanças eram mais que coincidência, eram praticamente uma réplica. Um som de passos no corredor a fez guardar rapidamente a pasta. Helena entrou com uma bandeja de café da manhã. Bom dia, senhora, quer dizer, Elara, sorriu a governanta, colocando a bandeja sobre uma mesa lateral. O Sr. Halvorsen pediu para avisá-la que precisou ir ao continente resolver alguns assuntos. Volta apenas à noite. Elara assentiu, sua mente ainda nas plantas descobertas. Helena, há quanto tempo você trabalha aqui? Oh, faz muito tempo, respondeu vagamente arrumando as xícaras. Desde antes da Sra. Halvorsen, bem, desde antes. A mãe de Liz? Helena parou o que estava fazendo, lançando um olhar nervoso para a porta. Não devemos falar sobre ela. O patrão não gosta. Por quê? O que aconteceu com ela? Algumas histórias é melhor deixar quietas, querida. Helena suspirou, suas mãos entrelaçadas com ansiedade. Mas se quer um conselho, fique longe da ala oeste. Aquele lugar não é bom para ninguém. Antes que Elara pudesse insistir, um barulho vindo do jardim chamou sua atenção. Da janela do estúdio, viu um grupo de trabalhadores descarregando equipamentos de construção. Entre eles uma mulher alta e elegante, com cabelos platinados presos em um coque severo, dava ordens em francês. Serafine Delcourt, Helena explicou, notando seu interesse. A antiga arquiteta. Não sabia que ela voltaria hoje. Elara sentiu seu estômago contrair. A presença da arquiteta francesa não estava nos planos que Dorian havia compartilhado. Por que ela estava ali? Decidida a entender melhor a situação, Elara desceu até o jardim. Serafine a notou imediatamente, seus olhos verdes a avaliando com uma frieza calculada. Então você é a nova arquiteta, disse Serafine, seu sotaque francês carregado de desdém na última palavra. Ou devo dizer a nova Madame Halvorsen. Ambos os títulos são precisos, respondeu Elara mantendo a compostura. Não sabia que continuaria envolvida no projeto. Serafine sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Oh, mas é claro que continuo. Afinal, conheço todos os segredos desta casa e de Dorian. Ela se aproximou baixando a voz. Inclusive o verdadeiro motivo pelo qual ele escolheu você. E qual seria? Ma chérie, você realmente acha que foi escolhida por acaso? Serafine riu, um som musical e ameaçador. Aquele projeto que você encontrou esta manhã? Sim, eu sei sobre ele. Foi por isso que está aqui. Você é apenas mais uma peça no jogo de Dorian. Que jogo? O mesmo que ele joga há anos, reconstruindo o passado, tentando consertar o que não pode ser consertado. Serafine olhou para o mirante ao longe. Mas alguns fantasmas não querem ser exorcizados, não é mesmo? Um dos trabalhadores chamou Serafine, interrompendo a conversa. Antes de se afastar,
Ela se virou uma última vez para Elara. Ah, e aquela mensagem que recebeu ontem à noite não foi minha. Parece que não sou a única que quer alertá-la sobre os perigos de Kaelora. Elara ficou parada no jardim, observando Serafine se afastar com sua elegância estudada. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem que formavam era cada vez mais perturbadora. Por que Dorian tinha seu projeto antigo? Como ele havia conseguido acesso a algo tão pessoal? E mais importante, o que realmente havia acontecido com a mãe de Liz naquela ilha? A tarde trouxe consigo nuvens pesadas e um vento cortante que fazia as janelas da mansão gemerem. Elara estava em seu estúdio, comparando as plantas antigas com o projeto atual, quando ouviu um helicóptero se aproximando. Seu coração acelerou, imaginando que fosse Dorian retornando, mas a aeronave que pousou era diferente, menor e mais moderna. Do helicóptero, desceu uma adolescente alta e magra, com longos cabelos escuros e a mesma estrutura facial de Dorian. Liz Halvorsen havia chegado a Kaelora, e sua chegada não estava prevista para hoje. Helena correu para receber a menina, mas Liz passou direto por ela, entrando na casa como uma tempestade. Elara podia ouvir seus passos pesados subindo as escadas, seguidos pelo som de uma porta batendo com força. Ela não deveria estar aqui, murmurou Helena, torcendo as mãos com nervosismo. O Sr. Halvorsen não vai gostar nada disso. Elara desceu até o térreo, encontrando a governanta ainda parada no hall de entrada. O que aconteceu? A audiência com o juiz, Helena explicou em voz baixa. Era para ser na próxima semana, mas aparentemente foi adiantada. E não deve ter corrido bem. Como se para confirmar a suspeita, ouviram o som de algo quebrando no andar de cima. Eu vou falar com ela, decidiu Elara. Mas o Sr. Halvorsen não está aqui agora. Elara já subia as escadas. E aquela menina precisa de alguém. Encontrou Liz em um dos quartos da ala leste, sentada no parapeito da janela. Cacos de um vaso quebrado decoravam o chão, e seus olhos estavam vermelhos de choro. Então você é a nova esposa do meu irmão, disse Liz sem se virar. Veio me dar um discurso sobre comportamento adequado? Não, respondeu Elara, mantendo distância. Vim perguntar se você quer chocolate quente. Helena faz o melhor que já provei. Isso pegou Liz de surpresa. Ela finalmente se virou, estudando Elara com olhos idênticos aos do irmão. Por que está tentando ser legal comigo? Porque parece que você teve um dia difícil e porque tecnicamente agora somos família. Família. Liz riu sem humor. Você é só mais uma das tentativas do Dorian de criar uma família de mentira. Como se isso fosse fazer alguma diferença para o juiz. O que aconteceu na audiência? A menina hesitou, mordendo o lábio inferior. Eles dizem que não estou emocionalmente estável para morar com Dorian, que preciso de um ambiente familiar. Estruturado. Suas mãos se fecharam em punhos, como se aquele internato fosse melhor que estar com meu próprio irmão. E o casamento dele comigo era para provar que ele podia oferecer estabilidade, Liz completou. Mas eles não são idiotas, sabem que é tudo arranjado. Ela lançou um olhar penetrante para Elara. Você sabe por que ele escolheu você? Serafine mencionou algo sobre isso hoje. Elara respondeu cautelosamente. Serafine está aqui? Liz pulou da janela, subitamente alerta. Ela não pode me ver aqui. Ela vai contar para um trovão. Cortou o céu, fazendo as luzes piscarem. Quando voltaram, Serafine estava parada à porta do quarto. Tarde demais, ma petite, sorriu a francesa. Já avisei seu tutor legal que você fugiu do internato. Eles estão a caminho. Você não tinha esse direito, gritou Liz. Tenho todos os direitos, querida. Sou sua guardiã legal, lembra? Pelo menos até seu irmão provar que é capaz de cuidar de você. O que, convenhamos, não está indo muito bem. Elara se colocou entre Serafine e Liz. Você era a noiva de Dorian. Não era uma pergunta. Mas Serafine respondeu mesmo assim, por 3 anos. Até ele decidir que reconstruir o passado era mais importante que construir um futuro. Seus olhos brilharam perigosamente. Mas agora entendo por que ele escolheu você. O projeto que encontrou hoje é idêntico à casa onde Liz morava com a mãe, não é? As peças finalmente se encaixaram na mente de Elara.
Seu projeto conceitual, criado anos atrás, de alguma forma tinha servido de base para recriar um lugar que existiu no passado. Um lugar que guardava memórias que Dorian desesperadamente tentava preservar. Mais um trovão sacudiu a casa, e desta vez as luzes se apagaram completamente. Quando voltaram segundos depois, Liz havia desaparecido. O mirante, sussurrou Serafine. Toda sua arrogância anterior, substituída por genuíno medo. Ela sempre vai para lá quando está assim. Precisamos encontrá-la antes que... Antes que o quê? Antes que ela faça como a mãe. Serafine já corria para o corredor. Rápido! A tempestade está piorando. A chuva castigava a ilha com uma fúria primitiva, transformando os caminhos do jardim em riachos lamaceitos. Elara e Serafine corriam em direção ao mirante, suas roupas encharcadas colando em seus corpos, enquanto relâmpagos iluminavam o céu em flashes dramáticos. "Por que você disse que ela poderia fazer como a mãe?" gritou Elara para se fazer ouvir acima do temporal. "O que aconteceu com a mãe de Liz?" Serafine parou abruptamente, virando-se para encará-la. A água escorria por seu rosto perfeito, desfazendo sua máscara de compostura. "Você realmente não sabe, não é? Dorian não te contou nada sobre Marianne?" "Marianne? A mãe de Liz, ela era pintora, uma artista incrível." Serafine olhou para o mirante que se erguia à frente delas, sua estrutura gótica ainda mais dramática sob a tempestade. Ela passava horas lá em cima, pintando o mar. Dizia que era o único lugar onde podia respirar. Um relâmpago particularmente forte iluminou o céu e, por um momento, Elara jurou ver uma silhueta na janela do mirante. O que aconteceu com ela? Ela sofria de depressão profunda. Depois que Liz nasceu, piorou. Dorian tentou de tudo. Os melhores médicos, terapias alternativas, até mesmo reformou esta ilha inteira para ela se sentir em casa. Serafine começou a subir os degraus escorregadios que levavam ao mirante. Mas algumas pessoas não podem ser salvas, não importa o quanto tentemos. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Era uma noite de tempestade, como hoje. Marianne estava no mirante pintando. Quando Dorian subiu para chamá-la para jantar, Serafine engoliu, em seco. Ela havia desaparecido. A única coisa que encontraram foi um quadro inacabado e uma nota pedindo perdão. Elara sentiu seu coração apertar. E Liz? Tinha apenas 5 anos. Dorian assumiu sua guarda, mas ele nunca superou. Começou essa obsessão por reconstruir o passado, como se pudesse consertar o que aconteceu, mudando o cenário onde tudo se passou. Serafine riu amargamente. Foi por isso que terminamos nosso noivado. Eu queria construir um futuro. Ele só conseguia olhar para trás. Chegaram ao topo da escada. A porta do mirante estava entreaberta, rangendo nos ventos fortes. Liz, chamou Elara suavemente, entrando no espaço circular. A adolescente estava sentada no parapeito da janela, exatamente como sua mãe costumava ficar. Suas roupas e cabelos pingavam formando uma poça aos seus pés. "Vá embora", murmurou sem se virar. "Vocês não entendem, ninguém entende." "Eu entendo mais do que você imagina", respondeu Elara, dando um passo cauteloso em sua direção. "Sabe por que Dorian escolheu meu projeto?" Isso capturou a atenção de Liz, que finalmente se virou para encará-la. "Porque eu também perdi alguém. Minha irmã mais nova quando eu tinha sua idade. Foi por isso que criei aquele projeto, uma casa que pudesse curar memórias, porque eu também queria desesperadamente consertar o passado." "E conseguiu?" perguntou Liz, sua voz pequena e vulnerável. "Não. Mas aprendi algo importante. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos escolher como carregar essas memórias." Elara estava agora a apenas alguns passos de distância. "Sua mãe te amava, Liz, e Dorian te ama tanto que está disposto a reconstruir o mundo inteiro para te fazer feliz. Mas ele não vê que isso está nos destruindo? Que toda vez que olho para esta ilha, para esta casa, só consigo pensar nela." Lágrimas se misturavam à água da chuva no rosto de Liz. Às vezes eu entendo por que ela fez o que fez. Este lugar tem algo aqui que sufoca a gente.
Então vamos mudá-lo, disse Elara, estendendo a mão para ela. Não para recriar o passado, mas para construir algo novo, algo que honre as memórias sem nos aprisionar nelas. Um trovão sacudiu a estrutura do mirante, fazendo as janelas tremerem. Liz olhou para a mão estendida de Elara, hesitando. O som do helicóptero cortou através da tempestade como um presságio. Liz finalmente aceitou a mão de Elara, descendo do parapeito no exato momento em que Dorian irrompeu pela porta do mirante, encharcado e ofegante. Liz, ele correu até a irmã, envolvendo-a em um abraço desesperado. Nunca mais faça isso, nunca mais. Como soube que ela estava aqui? Perguntou Serafine. Helena me ligou assim que Liz chegou. Dorian ainda segurava a irmã, como se temesse que ela pudesse desaparecer se a soltasse. O juiz me alertou que você tinha fugido do internato. Vim o mais rápido que pude. Desculpe, murmurou Liz contra o peito do irmão. Eu só... Não aguento mais, Dorian. Não aguento mais fingir que está tudo bem. Que somos uma família. Normal. Eu sei, pequena, eu sei. Ele finalmente a soltou, olhando em seus olhos. É por isso que vamos parar de fingir. Todos o encararam com surpresa. O que quer dizer? Perguntou Serafine. Encontrei os diários de Marianne hoje guardados no escritório do advogado da família. Dorian passou a mão pelos cabelos molhados, um gesto de cansaço. Ela escreveu sobre este lugar, sobre como se sentia aprisionada aqui. E percebi que estou fazendo a mesma coisa com você, Liz. Tentando te prender a memórias que só causam dor. Mas a casa, o projeto, começou Serafine. Estava errado desde o início. Ele se virou para Elara. Foi por isso que procurei você, não apenas pelo seu projeto sobre memórias, mas porque você entende que às vezes precisamos deixar o passado ir para poder seguir em frente. Elara sentiu seu coração acelerar com a intensidade do olhar dele. Você sabia sobre minha irmã? Pesquisei. Sobre você por meses antes de te contatar. Li todos os seus artigos, estudei seus projetos. Vi como você transformava espaços de trauma em lugares de cura. Ele deu um passo em sua direção. Não te escolhi apenas pelo projeto, Elara. Te escolhi porque você sabe como reconstruir não apenas casas, mas vidas. Então o casamento... Começou Serafine. Começou como um contrato, sim, admitiu Dorian. Mas talvez pudesse ser mais que isso. Ele olhou para Elara com uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Se você quiser. Um silêncio pesado caiu sobre o mirante, quebrado apenas pelo som da chuva que começava a diminuir. Liz olhava entre seu irmão e Elara com uma mistura de esperança e apreensão. Primeiro, disse Elara finalmente, precisamos redesenhar este lugar, não como uma réplica do passado, mas como um espaço para cura e recomeço. Ela se aproximou de Dorian, tocando seu rosto gentilmente. E precisamos fazer isso juntos, como uma família de verdade. Serafine pigarreou, quebrando o momento. Bem, parece que meu trabalho aqui está oficialmente terminado. Ela sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez. Cuide bem deles, Elara. Esta família merece um novo começo. Liz se aproximou, pegando as mãos de Elara e Dorian. Podemos transformar o mirante em um ateliê? Para que eu possa pintar como ela, mas... do meu jeito. Podemos transformar este lugar no que você quiser, respondeu Dorian, beijando a testa da irmã. Não precisamos mais viver nas sombras do passado. A tempestade havia passado, deixando o ar limpo e renovado. Do alto do mirante, puderam ver um arco-íris se formando sobre o mar, como se a própria natureza celebrasse aquele momento de transformação. Então, disse Elara, olhando para sua nova família, por onde começamos? Pelo começo, respondeu Dorian, entrelaçando seus dedos aos dela. Como deve ser. E ali, no mesmo lugar onde tantas histórias tristes haviam se passado, uma nova história começava a ser escrita. Uma história não de perdas e fantasmas, mas de amor, cura e recomeços. Nas semanas que se seguiram, Kaelora começou sua transformação. O som de martelos e serras elétricas ecoava pela ilha, mesclando-se com as risadas ocasionais de Liz e as discussões animadas entre Elara e Dorian sobre cada detalhe do novo projeto.
O primeiro passo foi demolir as partes da mansão que tentavam replicar o passado. Elara insistiu que começassem pela ala oeste, aquela que tanto a intrigara desde sua chegada. Quando as paredes vieram abaixo, descobriram por que era mantida fechada. Era uma réplica exata do antigo quarto de Marianne, preservado como um mausoléu de memórias dolorosas. Encontrei isso entre os escombros, disse Liz uma tarde, entregando a Elara uma caixa de madeira entalhada. Dentro, havia dezenas de esboços arquitetônicos feitos por Marianne, sonhos não realizados de espaços que ela imaginava criar. Sua mãe tinha talento, comentou Elara, estudando os desenhos com admiração profissional. Ela entendia a linguagem dos espaços, tanto quanto qualquer arquiteto. Ela costumava dizer que a arquitetura era poesia em concreto. Liz sorriu, tocando os papéis amarelados com reverência. Acho que é por isso que Dorian ficou tão obcecado em recriar tudo. Era a forma dele de manter a poesia dela viva. Elara observou a adolescente com atenção. Nas últimas semanas, Liz havia começado a falar mais abertamente sobre a mãe, como se a demolição das paredes físicas também estivesse derrubando barreiras emocionais. Podemos incorporar alguns desses elementos ao novo projeto, sugeriu Elara, não como uma réplica, mas como uma homenagem, uma forma de honrar a criatividade dela enquanto criamos algo novo. Os olhos de Liz brilharam. Podemos? Claro, na verdade... Elara pegou seu tablet, abrindo um novo arquivo de projeto. Por que você não me ajuda? Você tem o olhar artístico dela. Juntas podemos criar algo especial. Foi assim que começaram suas sessões diárias de design. Enquanto as equipes de construção trabalhavam na estrutura principal, Elara e Liz se reuniam no Mirante, agora transformado em um estúdio temporário para desenvolver os detalhes internos da nova casa. Dorian as encontrava frequentemente, ali observando em silêncio da porta, um sorriso suave em seus lábios geralmente sérios. A mudança em sua irmã era visível. Liz sorria mais. Seus olhos haviam perdido aquela sombra de tristeza constante e suas pinturas, antes sombrias e melancólicas, começavam a ganhar cores mais vibrantes. Uma tarde, enquanto revisavam os planos para o jardim de inverno, Liz fez uma pergunta que pegou Elara de surpresa. Você e Dorian vão continuar casados depois que tudo isso acabar? Elara parou de desenhar, seu lápis suspenso sobre o papel. Era uma pergunta que ela mesma vinha evitando fazer-se nas últimas semanas. Eu não sei, respondeu honestamente. O contrato inicial era por tempo determinado. Mas vocês não. Precisam mais do contrato, precisam. O juiz já aprovou a guarda permanente, depois que provamos que Serafine estava manipulando os relatórios psicológicos. Era verdade. A revelação de que Serafine havia influenciado os avaliadores para manter Liz longe de Dorian havia sido o golpe final em qualquer autoridade que ela ainda pudesse ter sobre a família. A guarda havia sido transferida definitivamente para Dorian, com Elara sendo oficialmente reconhecida como segunda responsável legal. As coisas são complicadas, Liz. Não, não são. A adolescente insistiu com a sabedoria direta dos jovens. Vocês se amam. Qualquer um pode ver isso. Até Helena comentou outro dia como Dorian sorri mais quando você está por perto. Elara sentiu seu coração acelerar. Era verdade que algo havia mudado entre ela e Dorian nas últimas semanas. As conversas profissionais sobre arquitetura frequentemente se transformavam em discussões pessoais que adentravam a madrugada. Os toques acidentais pareciam durar um pouco mais que o necessário. E às vezes, quando seus olhares se encontravam sobre as plantas do projeto, havia uma eletricidade no ar que nada tinha a ver com construção civil. Além disso, continuou, Liz com um sorriso maroto, eu vi os planos que ele encomendou para a ala leste. Que planos? Ops! Liz cobriu a boca com a mão, fingindo arrependimento. Acho que não era para eu ter mencionado isso. Naquele momento, Dorian apareceu à porta do mirante carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Mencionado o quê? Nada, respondeu Liz rapidamente, piscando para Elara antes de se levantar. Preciso buscar mais tinta no meu quarto. Continuamos. Depois,
E assim ela saiu, deixando Elara e Dorian sozinhos no mirante, cercados por desenhos, projetos e perguntas não feitas que pairavam no ar como a poeira da construção. Dorian colocou a bandeja sobre a mesa de trabalho, seus movimentos deliberadamente lentos, como se estivesse organizando seus pensamentos. Então, começou ele, servindo o chá em 2 xícaras de porcelana antiga. Liz mencionou os planos da ala leste. Ela pode ter deixado escapar algo sobre... Foi isso, respondeu Elara, aceitando a xícara que ele oferecia. Mas foi bem misteriosa quanto aos detalhes. Um sorriso discreto brincou nos lábios dele. Na verdade, eu estava esperando o momento certo para te mostrar. Ele retirou um tubo de projetos de trás de uma das estantes. É algo em que venho trabalhando nas últimas semanas. Elara desenrolou as plantas com curiosidade. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o estilo. Era uma mistura perfeita entre seus traços arquitetônicos e os esboços artísticos de Marianne que haviam encontrado. Dorian, isso é... uma suíte master completa. Ele completou sentando-se ao seu lado. Com estúdio integrado, área de leitura e uma varanda que se abre para o nascer do sol, exatamente como você descreveu que seria seu espaço ideal naquela noite em que conversamos até o amanhecer. Ela lembrava daquela noite. Havia sido depois de um dia particularmente intenso de trabalho, quando acabaram compartilhando sonhos e medos sobre suas vidas pessoais. Você prestou atenção em tudo aquilo? Presto atenção em tudo que você diz, Elara. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que fez seu coração saltar. Na verdade, presto atenção em tudo sobre você. A atmosfera no mirante mudou sutilmente. A luz do fim de tarde entrava pelas janelas recém-restauradas, pintando tudo em tons dourados. O contrato inicial termina em 2 semanas. Ele continuou, sua voz mais suave. E eu venho pensando... Um barulho na escada os interrompeu. Helena apareceu ofegante. Senhora Elara, é Giuseppe. Ele encontrou algo no jardim durante as escavações para a nova fonte, algo que acho que precisam ver. Seguiram Helena até o jardim, onde um pequeno grupo de trabalhadores se reunia em torno de um buraco recém-cavado. Giuseppe, ainda com a pá na mão, apontou para algo que brilhava na terra escura. É uma cápsula do tempo, explicou o jardineiro, removendo cuidadosamente uma caixa metálica da terra. A senhora Marianne costumava enterrar várias delas. Pela propriedade, dizia que eram presentes para o futuro. Com cuidado, Dorian abriu a caixa. Dentro, encontraram um envelope endereçado a Liz, outro a Dorian e um caderno de couro com projetos arquitetônicos. Ela sabia, murmurou Dorian, sua voz embargada enquanto lia a carta. Marianne sabia que um dia precisaríamos reconstruir este lugar. Ela escreveu que a casa deveria crescer e mudar com a família, não nos prender ao passado. Elara tocou seu braço gentilmente, sentindo-o tremer sob seus dedos. Tem mais, disse Giuseppe, retirando outro objeto da caixa. Era uma pequena caixa de veludo azul. Dentro havia um anel de safira antiga, o anel de noivado da minha mãe, explicou Dorian, pegando a joia com reverência. Ela escreveu que deveria ser dado à pessoa que ajudasse a família a encontrar seu caminho de volta para casa. Seus olhos encontraram os de Elara, e naquele momento, todas as palavras não ditas entre eles pareceram flutuar no ar como partículas de luz. Elara, ele começou, sua voz rouca de emoção. Eu sei que nosso início foi não convencional, que começamos com contratos e obrigações, mas em algum momento, entre plantas arquitetônicas e conversas ao amanhecer, entre crises e reconstruções, Eu também, ela interrompeu suavemente, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Foi quando ouviram um som familiar. Liz, descendo correndo o caminho do jardim, seus cabelos voando ao vento. Vocês não vão acreditar, ela gritou, brandindo um papel. O juiz acabou de ligar, aprovou não só a guarda permanente, mas também... Ela parou abruptamente, notando a cena diante dela. A caixa aberta, as cartas, o anel na mão de Dorian. Oh, disse simplesmente, um sorriso iluminando seu rosto.
Acho que encontraram o presente da mamãe. A descoberta da cápsula do tempo mudou tudo em Kailora, não apenas pelo anel ou pelas cartas, mas pelos projetos arquitetônicos que Marianne havia deixado, visões de como ela imaginava que a ilha poderia evoluir com o tempo. Olha só isso, disse Elara, espalhando os desenhos, sobre a grande mesa do escritório. Era tarde da noite, e ela, Dorian e Liz estavam reunidos analisando o legado de Marianne à luz de velas aromáticas. Ela tinha planejado um complexo inteiro de casas sustentáveis, uma espécie de comunidade artística. Centro de Artes Kailora, leu Liz em um dos cabeçalhos, seus dedos traçando a caligrafia elegante da mãe. Ela queria transformar a ilha em um refúgio para artistas? Não apenas isso, respondeu Dorian, que lia a carta endereçada a ele pela terceira vez. Ela queria criar um lugar onde pessoas pudessem se curar através da arte, onde trauma pudesse ser transformado em criação. Elara observou os irmãos Halvorsen com atenção. Havia algo diferente em seus rostos, uma paz que não estava lá antes, como se as palavras de Marianne tivessem finalmente libertado algo preso em seus corações. Isso explica por que meu projeto de arquitetura sensorial a atraiu tanto, ela comentou, pegando seus próprios esboços recentes. Sem saber, estava seguindo uma visão similar à dela. Talvez não tenha sido coincidência, sugeriu Liz, seus olhos brilhando com aquela sabedoria que às vezes surpreendia a todos. Talvez o universo tenha seus próprios planos para juntar as pessoas certas. Dorian pegou a mão de Elara por cima da mesa, o anel de safira agora brilhando em seu dedo anular. Não houve um pedido formal, não precisava. Depois de encontrarem a cápsula do tempo, tudo fluiu, naturalmente, como se Marianne tivesse, de alguma forma, abençoado aquela união anos antes de ela acontecer. Então, disse ele, vamos fazer isso? Vamos realizar o sonho dela? Com algumas adaptações modernas, respondeu Elara, já rabiscando ideias em seu caderno. Podemos integrar tecnologia de ponta com os conceitos artísticos dela. Criar espaços que sejam tanto funcionais quanto terapêuticos. E eu posso ajudar com a parte artística, exclamou Liz, sua energia adolescente contagiante. Já tenho algumas ideias para murais nos espaços comuns. Helena entrou silenciosamente com uma bandeja de chocolate quente. Havia se tornado um ritual noturno para eles. Essas reuniões de planejamento que frequentemente adentravam a madrugada. A senhora Marianne ficaria orgulhosa, comentou a governanta, sua voz embargada de emoção. Ver a família unida assim construindo algo novo. Não apenas a família, corrigiu Dorian sorrindo para Elara, mas algo maior, uma comunidade. Nas semanas seguintes, Kailora se transformou em um canteiro de obras ainda mais ativo. As casas plantas de Marianne foram cuidadosamente estudadas e adaptadas para o século XXI. Onde antes havia muros, surgiram jardins comunitários. O antigo heliponto foi transformado em uma praça central com um anfiteatro ao ar livre. O mirante, agora totalmente restaurado, tornou-se o primeiro ateliê funcionando. Liz passou a dar aulas de pintura para crianças do continente nos fins de semana. Um projeto piloto que logo se expandiria. Uma tarde, enquanto supervisionavam a instalação dos painéis solares que alimentariam o complexo, Elara encontrou Dorian parado no mesmo local onde Marianne costumava pintar. No que está pensando? Perguntou abraçando-o por trás. Em como às vezes precisamos perder algo para encontrar algo maior, ele respondeu, cobrindo as mãos dela com as suas. Por anos pensei que precisava reconstruir o passado para honrar a memória de Marianne. Mas ela já tinha deixado o caminho para o futuro. Só precisávamos estar prontos para vê-lo. E agora? Agora estamos criando nossa própria história. Não uma réplica do passado, mas algo novo, algo nosso. Do jardim, puderam ouvir a risada de Liz misturada com as vozes das crianças em sua aula de arte. O som ecoou pela ilha como música, a trilha sonora perfeita para aquele recomeço. Sabe o que mais encontrei nos projetos da sua mãe? Comentou Elara, um sorriso misterioso em seus lábios. O quê? Plantas para uma capela. Pequena,
intimista, com paredes de vidro, voltadas para o mar. Ela fez uma pausa significativa. Seria um lugar perfeito para um casamento, não acha? A notícia do casamento se espalhou rapidamente, não apenas pela transformação de um acordo legal em uma união verdadeira, mas pelo que representava, o renascimento completo de Kaelora. A capela de vidro foi o último projeto a ser concluído, seguindo fielmente os desenhos de Mariane, com algumas atualizações tecnológicas sutis sugeridas por Elara. As paredes transparentes criavam a ilusão de que o espaço flutuava sobre o mar, enquanto o teto de vigas expostas incorporava um sistema de iluminação que mudava com a hora do dia. Na manhã da cerimônia, Liz encontrou Elara no antigo mirante, agora seu ateliê oficial, onde dava os últimos retoques em uma pintura. "Isso, somos nós", exclamou a adolescente, reconhecendo o retrato da família que Elara havia encomendado secretamente semanas antes. A tela mostrava Dorian, Liz e Elara sentados no jardim durante uma de suas sessões de planejamento noturno. Mas o artista havia incluído algo mais, uma figura etérea, quase translúcida, de uma mulher sorrindo ao fundo, Mariane, observando sua família com amor. "Achei que poderíamos pendurá-lo na entrada do Centro de Artes", disse Elara, emocionada, com a reação de Liz, para mostrar que alguns laços nunca se quebram, apenas se transformam. Liz abraçou Elara impulsivamente, lágrimas silenciosas molhando o robe de seda que ela usava. "Você salvou nossa família, sabia?" "Não", Elara corrigiu suavemente, afastando-se para olhar nos olhos da garota. "Nós nos salvamos juntos. Você, eu, Dorian e sim, sua mãe também, com seus planos e sua visão do futuro." Um suave bater na porta interrompeu o momento. Helena entrou carregando uma caixa antiga. "Encontrei isso no sótão", disse a governanta, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Acho que a senhora Mariane gostaria que você usasse hoje." Dentro da caixa estava um vestido de noiva, vintage em seda pura e renda francesa, com um bilhete amarelado, para a mulher que trouxer luz de volta a Kaelora. "Como ela sabia?" sussurrou Liz, tocando o tecido delicado com reverência. "Sua mãe era uma artista", respondeu Elara, sentindo uma conexão profunda com aquela mulher que nunca conheceu. "E artistas têm um modo especial de ver o futuro." A cerimônia foi íntima, apenas família e amigos próximos. A luz do Tzentsidoni entardecer atravessava as paredes de vidro da capela, criando um espetáculo de cores que parecia dançar ao redor dos noivos. Dorian esperava no altar quando Elara entrou, usando o vestido de Mariane perfeitamente ajustado, como se tivesse sido feito para ela. Liz a precedia, espalhando pétalas de flores do jardim que ela mesma havia cultivado. "Você está..." Dorian começou, sua voz falhando com emoção quando ela chegou ao seu lado. "Eu sei." Ela sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. Celebrante começou a cerimônia, mas para Elara e Dorian, o mundo havia se reduzido àquele momento, àquela promessa silenciosa que iam além das palavras ditas em voz alta. Quando trocaram alianças, a dele nova, a dela, o anel de safira de Mariane, uma brisa suave atravessou a capela, fazendo as flores dançarem e as velas tremeluzirem. Alguns juraram ter visto por um breve momento a silhueta de uma mulher sorrindo entre os convidados. "Estamos construindo algo extraordinário aqui", disse Dorian em seus votos. "Não apenas uma casa, não apenas um centro de artes, mas um lugar onde pessoas podem curar suas almas e encontrar seu caminho de volta para casa. E tudo começou com você, com sua visão que coincidiu tão perfeitamente com um sonho plantado há muito tempo." "E este é apenas o começo", respondeu Elara, suas palavras carregadas de promessa. "Porque o verdadeiro projeto que estamos construindo não é feito de concreto e vidro, mas de amor, memória e esperança." Liz foi a primeira a aplaudir quando eles se beijaram, suas lágrimas de alegria refletindo a luz do sol poente que transformava o mar em ouro líquido. Naquele momento todos sentiram. Kaelora não era mais um lugar de tristeza e segredos. Era um farol de transformação,
Um testemunho vivo de como o amor pode reconstruir não apenas casas, mas corações. 6 meses após o casamento, o Centro de Artes Kailora estava prestes a abrir suas portas oficialmente. O complexo, que começara como um sonho nos desenhos de Mariane, agora se erguia majestoso na ilha. Uma série de edificações sustentáveis que se harmonizavam perfeitamente com a paisagem natural. Elara estava em seu escritório, finalizando os últimos detalhes do projeto, quando Lizzie rompeu pela porta agitada. Você precisa ver isso, rápido! Seguindo a adolescente pelos corredores do complexo, Elara foi conduzida até o ateliê principal, um espaço amplo com paredes de vidro que permitiam que a luz natural inundasse o ambiente. Ali, disposta em cavaletes, estava uma série de pinturas que deixou Elara sem fôlego. São os trabalhos dos primeiros inscritos no programa, explicou Liz, seus olhos brilhando de empolgação. Pessoas que perderam entes queridos, que passaram por traumas, que precisam de cura, exatamente como mamãe imaginava. As pinturas eram extraordinárias, não pela técnica, muitos dos artistas eram iniciantes, mas pela emoção crua que transmitiam. Cada tela contava uma história de dor, transformação e esperança. Este é da Sofia. Liz apontou para uma tela em tons de azul e dourado. Ela perdeu a filha há 2 anos. Disse que foi a primeira vez que conseguiu expressar seus sentimentos sem desmoronar. Elara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Sua mãe estava certa. A arte realmente tem poder curativo. E não é só isso, continuou Liz puxando Elara para outra sala. Olha o que encontramos quando estávamos preparando o espaço para as aulas de cerâmica. No centro da sala estava uma antiga roda de oleiro, cuidadosamente restaurada. Ao seu lado, mais uma cápsula do tempo de Mariane. Ainda não abrimos, disse Liz. Estávamos esperando você e Dorian. Como se invocado pelo nome, Dorian apareceu à porta. Nos últimos meses, a mudança nele era visível. O homem tenso e controlado dera lugar a alguém mais relaxado, mais presente. O casamento com Elara e o sucesso do projeto haviam devolvido a ele uma leveza que Liz não via desde a infância. Encontraram outra? Perguntou ele, aproximando-se para examinar a cápsula. Deve ser a última, respondeu Elara. Já encontramos todas as outras que ela mencionou nos diários. Com cuidado, Dorian abriu a caixa metálica. Dentro havia um pendrive antigo e uma carta endereçada. Para a família que Kaelora se tornará. Queridos, leu Dorian em voz alta, sua voz embargada pela emoção. Se estão lendo isto, significa que meu sonho sobreviveu ao tempo. Significa que Kaelora não é mais apenas uma casa, mas um lugar de transformação e cura. Elara entrelaçou seus dedos aos dele, dando-lhe força para continuar. No pendrive, vocês encontrarão meu último projeto, uma série de vídeos que gravei ensinando técnicas de arte-terapia. Não sou terapeuta, mas aprendi muito em minha própria jornada de cura. Espero que possam usar este material para ajudar outros a encontrarem seu caminho através da arte. Dorian, meu filho, a carta continuava. Se você está lendo isto, quero que saiba que seu coração sempre foi grande demais para carregar sozinho o peso da nossa história. Liz, minha pequena artista, sua luz interior é mais forte que qualquer sombra do passado. Liz se aproximou do irmão, recostando a cabeça em seu ombro enquanto ele lia. E para quem se juntou à família, alguém que sei que um dia chegaria para completar este círculo, obrigada por ajudá-los a transformar Kaelora no lugar que sempre deveria ser. Não um monumento ao passado, mas um farol para o futuro. Com amor eterno, Mariane. PS, verifiquem o fundo falso da cápsula. Dorian virou a caixa encontrando um compartimento oculto. Dentro havia uma chave antiga com uma etiqueta amarelada, para a porta azul no final do corredor sul. Quando estiverem prontos, os 3 se entreolharam intrigados. O corredor sul era uma das áreas ainda não renovadas do complexo, mantida fechada por questões estruturais. Acho, disse Elara suavemente, que acabamos de encontrar nosso próximo projeto. O corredor sul estava escuro e empoeirado quando Elara, Dorian e Liz finalmente decidiram explorar o último mistério deixado por Mariane.
Suas lanternas criavam sombras dançantes nas paredes descascadas, enquanto avançavam lentamente pelo espaço abandonado. "Ali!" exclamou Liz, seu feixe de luz iluminando uma porta pintada num tom desbotado de azul marinho. A chave entrou perfeitamente na fechadura antiga, girando com um clique suave que ecoou pelo corredor silencioso. A porta se abriu, revelando um cômodo circular, com janelas do chão ao teto cobertas por pesadas cortinas. "Esperem", disse Elara, notando um interruptor próximo à entrada. Para sua surpresa, as luzes funcionaram, revelando um espaço que fez os três conterem a respiração. Era um estúdio, não apenas de pintura, mas um santuário criativo completo. Cavaletes cobertos esperavam pacientemente, prateleiras arqueavam sob o peso de livros de arte, e nas paredes, protegidas por tecidos especiais, dezenas de telas aguardavam para serem descobertas. "O estúdio secreto dela", sussurrou Dorian, sua voz carregada de reverência. "Nunca soube que existia." Com cuidado, começaram a retirar os tecidos que protegiam as pinturas. Cada revelação arrancava suspiros de surpresa. Não eram as paisagens melancólicas que todos associavam a Marianne. Eram explosões de cor e vida, retratos vibrantes, de momentos felizes em família. "Olhem", Liz apontou para uma tela particularmente grande. Mostrava ela e Dorian ainda crianças, rindo enquanto construíam castelos de areia na praia da ilha. A data no canto indicava que havia sido pintado apenas dias antes do desaparecimento de Marianne. "Ela não estava deprimida", disse Elara suavemente, compreendendo. Estava planejando o futuro. Dorian se aproximou de uma mesa de trabalho onde vários cadernos estavam empilhados. Abriu o que estava no topo e começou a ler. "Projeto Renascimento de Kaelora, fase final." Sua voz tremia levemente. "Às vezes, precisamos nos afastar para que aqueles que amamos possam crescer. Minha presença aqui se tornou um peso, não por tristeza ou depressão, mas porque Dorian e Liz precisam aprender a voar com suas próprias asas." Ela planejou tudo?" perguntou Liz, incrédula. "Não seu desaparecimento", respondeu Elara, pegando outro caderno. "Mas a transformação de Kaelora, sim. Ouçam isso. Quando o momento certo chegar, alguém especial encontrará meu projeto sobre arquitetura emocional. Alguém que entenda que curar espaços é curar pessoas. Esta pessoa ajudará minha família a transformar não apenas esta ilha, mas as vidas de muitos outros." Dorian se sentou pesadamente em um banquinho próximo, absorvendo a revelação. "Todos estes anos, pensei que ela tinha nos deixado por não suportar mais viver, mas ela estava nos dando um propósito maior." "E as cápsulas do tempo?" perguntou Liz, folheando outro caderno. "Eram pistas?" "Eram pedaços de um mapa", respondeu Elara, compreendendo finalmente. "Cada descoberta nos levou um passo mais, perto de realizar sua visão. Não apenas de um centro de artes, mas de um lugar onde pessoas pudessem se reconectar consigo mesmas através da criação." Um envelope caiu de um dos cadernos. Era recente, o papel ainda branco e crocante. Dentro havia uma carta datada da semana anterior, com a caligrafia elegante de Serafine. "Queridos Dorian, Liz e Elara, perdoem-me por manter este segredo. Por tanto tempo. Marianne confiou a mim a localização deste estúdio e me pediu para garantir que vocês só o encontrassem quando estivessem verdadeiramente prontos, quando Kaelora já não fosse mais um lugar de tristeza, mas de renovação. Ela não nos deixou, ela se transformou. Está vivendo em um mosteiro budista no Tibete, dedicando sua vida à arte-terapia. Pediu-me para entregar seu novo endereço apenas quando este estúdio fosse descoberto. A decisão de fazer contato agora é de vocês. Com carinho, Serafine." O silêncio que se seguiu foi profundo, cheio de emoções complexas demais para serem nomeadas. Foi Liz quem finalmente o quebrou. "Então, o que fazemos agora?" Elara olhou para seu marido, vendo em seus olhos o mesmo turbilhão de sentimentos que certamente estava nos seus. "O que você quer fazer, amor?" Dorian respirou fundo, olhando ao redor do estúdio, para as pinturas cheias de vida,
para os planos meticulosamente elaborados, para o amor que permeava cada detalhe daquele espaço. Acho, ele disse lentamente, que está na hora de escrevermos o próximo capítulo desta história, juntos. A decisão de contatar Marianne não foi tomada de imediato. Por semanas a família processou a descoberta, cada um lidando com suas próprias emoções, enquanto o Centro de Artes começava a florescer ao seu redor. Numa manhã particularmente significativa, Elara encontrou Dorian no antigo mirante, agora transformado no ateliê principal de Liz. Ele segurava uma xícara de café intocada, observando o nascer do sol sobre o mar. "Não conseguiu dormir?" perguntou ela suavemente, sentando-se ao seu lado. "Estive pensando", respondeu ele, seus olhos ainda fixos no horizonte, "sobre como às vezes precisamos perder algo para encontrar algo maior. Marianne sempre dizia isso, lembra? Estava nos diários dela. E o que você encontrou? Uma família diferente da que eu imaginava, mas exatamente a que precisávamos ser." Ele finalmente se virou para encará-la, seus olhos azuis brilhando com uma nova clareza. "Você, Liz, este lugar, até mesmo Serafine, à sua maneira, faz parte desta história de cura." Elara cobriu a mão dele com a sua, sentindo o metal frio da aliança contra seus dedos. "E Marianne?" "Acho que está na hora." Ele respirou fundo. "De escrever para ela." O som de passos na escada anunciou a chegada de Liz, carregando sua pasta de desenhos. Aos 16 anos, ela havia se tornado não apenas uma artista talentosa, mas uma jovem terapeuta natural, conectando-se facilmente com os participantes mais jovens do programa de arte-terapia. "Já decidiu?" perguntou ela ao irmão, sentando-se no chão perto deles. Não precisava especificar sobre o que, todos sabiam. "Sim", respondeu Dorian, "mas quero que escrevamos juntos, os três." Liz abriu um sorriso radiante, tirando de sua pasta um envelope já endereçado ao mosteiro no Tibete. "Eu sabia, por isso já comecei o nosso lado da história." Elara e Dorian se aproximaram para ler o que a adolescente havia escrito. "Querida mãe, encontramos seu estúdio secreto ontem, ou melhor, ele nos encontrou quando estávamos prontos. Você estava certa, sobre tudo, sobre Kailora precisar se transformar, sobre nós precisarmos crescer por conta própria, sobre o poder da arte para curar. Queria que você pudesse ver o Centro de Artes agora. Temos pessoas de todo o mundo vindo para nossos programas. Semana passada, uma senhora de 78 anos pintou pela primeira vez na vida e chorou dizendo que finalmente conseguia expressar um luto de 50 anos. Dorian sorri mais agora. De verdade, não aquele sorriso educado que ele costumava dar. E Elara, bem, ela é a irmã mais velha que eu sempre quis ter. Às vezes, quando estamos trabalhando juntas no ateliê, sinto como se você tivesse planejado isso também. Nos unir através da arte. Tenho uma garota nas minhas aulas de pintura que me lembra você. Ela diz que as cores falam com ela, contam histórias, igualzinho você dizia. Estou ensinando a ela aquela técnica de aquarela que você usava, a que encontramos anotada nos seus cadernos do estúdio secreto." A carta continuava, a voz autêntica de Liz capturando perfeitamente a evolução de suas vidas nos últimos meses. Dorian pegou uma caneta e acrescentou sua própria parte. "Mãe, demorei muito para entender que sua partida não foi um fim, mas um começo. Que às vezes o maior ato de amor é dar espaço para que as pessoas encontrem seu próprio caminho. Você nos deu mais que uma ilha ou um projeto, nos deu um propósito. Kailora não é mais um lugar de tristeza. É um farol de esperança para pessoas que, como nós, precisam descobrir que a dor pode ser transformada em algo belo." Elara observava marido e enteada escrevendo, seus corações finalmente abertos para uma reconciliação que parecia impossível, alguns meses atrás. Quando chegou sua vez de contribuir para a carta, as palavras fluíram naturalmente. "Querida Marianne, nunca nos conhecemos pessoalmente, mas você tem sido uma presença constante em nossa jornada. Seus projetos, suas ideias, sua visão, tudo isso nos guiou até aqui. Como arquiteta, entendo agora que você construiu muito mais que espaços físicos.
você arquitetou possibilidades de cura e transformação. Seu legado vive em cada sorriso que vemos aqui, em cada descoberta artística, em cada momento de cura. E principalmente vive no amor que une esta família, que tenho a honra de agora chamar de minha. A resposta de Mariane chegou numa manhã de 12 primavera, 3 semanas após enviarem a carta. O envelope, com selos tibetanos e uma caligrafia familiar, estava acompanhado de um pacote pequeno. A família se reuniu no estúdio secreto para abrir a correspondência. Helena preparou chá para todos, suas mãos tremendo levemente enquanto servia. Ela também havia sido parte dessa história desde o início. "Querem que eu leia?" ofereceu Elara, vendo como Dorian e Liz pareciam emocionalmente sobrecarregados. Ambos assentiram, e ela começou. "Meus amados, cada palavra de sua carta foi como um bálsamo para minha alma. Ver como Kailora se transformou no lugar que sempre sonhei, não apenas um centro de artes, mas um verdadeiro santuário de cura, me traz uma alegria que palavras não podem expressar. Dorian, meu filho corajoso, você sempre foi mais forte do que imaginava. Ver como conseguiu transformar sua dor em propósito, como abriu seu coração para o amor novamente, me faz ter certeza de que tomei a decisão certa ao partir. Algumas árvores só crescem quando têm espaço para esticar suas raízes. Liz, minha pequena artista que agora floresceu em uma jovem terapeuta natural, suas palavras sobre as aulas de pintura me fizeram chorar de alegria. Você não apenas herdou meu amor pela arte, mas desenvolveu algo ainda mais precioso, a capacidade de usar esse dom para ajudar outros a se curarem. E Elara, que entrou nesta família primeiro por contrato e ficou por amor, você é a resposta. As minhas orações. Seus projetos de arquitetura sensorial, sua compreensão profunda de como os espaços afetam as emoções, você trouxe uma dimensão ao meu sonho que eu nem sabia que faltava. No pacote que acompanha esta carta, vocês encontrarão 3 coisas. Primeiro, um colar de contas tibetanas que uso em minhas meditações. Cada conta representa uma prece pela cura de alguém. Nas últimas semanas tenho meditado pela cura de nossa família. Não porque precisemos ser consertados, mas porque cura é um processo contínuo de transformação. Segundo, um caderno com técnicas de arte-terapia que desenvolvi aqui no mosteiro. São exercícios que combinam meditação, arte e cura emocional. Talvez possam ser úteis no centro. Por fim, uma chave. Não uma chave física, mas um símbolo. Um pingente que mandei fazer especialmente para vocês. Ele representa que, embora eu tenha escolhido um caminho diferente, meu coração sempre terá um lar em Kailora. Quanto a nos encontrarmos pessoalmente, sim, acho que está na hora. Não para tentar recuperar o que foi perdido, mas para celebrar o que foi encontrado. Planejo visitar o Centro de Artes no próximo equinócio de primavera, se vocês estiverem preparados. Até lá, continuem o trabalho maravilhoso que estão fazendo. Cada vida tocada pelo Centro de Artes é uma confirmação de que às vezes precisamos nos perder para que outros possam se encontrar. Com amor eterno, Mariane P.S. Elara, encontrei seus artigos sobre arquitetura sensorial. Tenho usado alguns de seus conceitos no design do novo centro de meditação do mosteiro. Parece que mesmo antes de nos conhecermos, já estávamos conectadas pelo mesmo propósito. Quando Elara terminou de ler, o silêncio no estúdio estava carregado de emoção. Liz foi a primeira a se mover, abrindo o pacote com cuidado. O colar de contas brilhou suavemente na luz da manhã, cada conta contando uma história silenciosa de cura e transformação. Então, disse Dorian suavemente, sua voz embargada mas firme. O que acham? Estamos prontos para recebê-la na primavera? Elara olhou para o marido e a enteada, vendo em seus olhos não mais a dor do abandono, mas a promessa de um novo começo. Acho que sempre estivemos. Só precisávamos encontrar nosso próprio caminho primeiro. Como ela sabia? Perguntou Liz, segurando o pingente em forma de chave. Como sabia que tudo se encaixaria assim? Porque ela entendia, respondeu Elara, que às vezes o amor mais profundo não é aquele que prende, mas o que liberta.
e que cada fim pode ser um novo começo se tivermos coragem de virar a página. Os meses que se seguiram à carta de Marianne trouxeram uma nova energia para Kailora. À medida que o equinócio de primavera se aproximava, a ilha pulsava com uma mistura de antecipação e renovação. O Centro de Artes havia se tornado um sucesso além das expectativas. Artistas residentes de todo o mundo se misturavam com pessoas em busca de cura através da arte, criando uma comunidade vibrante e acolhedora. As técnicas de arte-terapia enviadas por Marianne foram incorporadas ao programa, trazendo uma dimensão espiritual que complementava perfeitamente a abordagem já existente. Numa tarde particularmente agitada, Elara supervisionava a instalação de uma nova exposição quando notou algo diferente no comportamento de Liz. A adolescente estava mais quieta que o normal, passando horas sozinha no estúdio secreto da mãe. "Posso entrar?" perguntou Elara, batendo suavemente na porta azul, que agora estava sempre destrancada. Liz estava sentada no chão, rodeada por telas em diferentes estágios de conclusão. Todas retratavam a mesma cena de diferentes ângulos, uma mulher de cabelos escuros praticando tai chi em um jardim zen. "São lindas", comentou Elara, sentando-se ao lado da enteada. "É assim que você imagina sua mãe agora?" "Na verdade", respondeu Liz, mergulhando seu pincel em um tom suave de verde, "são para ela. Quero que ela veja como a imagino todos estes anos, em paz, encontrando seu próprio caminho de cura." Elara sentiu seu coração apertar com a maturidade da jovem. "Você mudou muito neste último ano. Todos nós mudamos." Liz sorriu, acrescentando detalhes delicados a uma das pinturas. Até mesmo Helena notou. Ela disse que a ilha finalmente encontrou seu ritmo, como uma música que sempre esteve lá, mas que só agora conseguimos ouvir. O som de passos na escada anunciou a chegada de Dorian. Ele carregava uma pasta de documentos e seu rosto tinha aquela expressão que Elara já conhecia bem, a de alguém que teve uma ideia transformadora. "O que você está planejando?" perguntou ela, reconhecendo o brilho em seus olhos. "Estava pensando", ele começou sentando-se com elas no chão do estúdio, "sobre como podemos expandir o trabalho do centro. Recebi propostas de 3 universidades diferentes querendo estabelecer parcerias para pesquisas em arte-terapia." "E?" incentivou, Elara, sabendo que havia mais. "E se transformássemos Kailora em algo ainda maior? Não apenas um centro de artes, mas uma fundação completa? Poderíamos oferecer bolsas de estudo, financiar pesquisas, criar programas de residência artística." "A Fundação Marianne", sussurrou Liz, largando seu pincel, "para ajudar pessoas a encontrarem cura através da arte em qualquer lugar do mundo." "Exatamente." Dorian sorriu, puxando sua irmã para um abraço lateral. "O que acham?" "Acho que sua mãe adoraria", respondeu Elara, pegando um dos esboços de Liz. "Transformar sua visão pessoal em algo universal, algo que possa tocar ainda mais vidas." "Tem mais uma coisa", disse Dorian, retirando um envelope da pasta. "Serafine enviou isto hoje. São os projetos dela para um centro similar em Paris. Ela quer fazer parte da fundação, ajudar a expandir o conceito para a Europa." Liz pegou os projetos, seus olhos arregalando ao ver os detalhes. Ela incorporou elementos dos desenhos da mamãe. "E olha, usou aquela técnica de iluminação natural que você desenvolveu, Elara. Às vezes, os círculos se fecham da maneira mais inesperada", comentou Elara, observando como os projetos de Serafine realmente combinavam elementos de todos eles. A visão original de Marianne, suas próprias inovações em arquitetura sensorial, e até mesmo alguns padrões artísticos que reconheceu do trabalho de Liz. "Faltam apenas 2 semanas para o equinócio", lembrou Liz, voltando sua atenção para as pinturas. "Acham que conseguimos ter tudo pronto até lá?" "A fundação? Provavelmente não", respondeu Dorian. "Mas podemos ter o conceito desenvolvido, algo concreto para apresentar a ela." "Não é só isso", Liz mordeu o lábio hesitante. Eu comecei um projeto especial, algo para mostrar a ela como Kailora se transformou." Levantando-se, ela caminhou até um canto do estúdio e removeu um pano que cobria uma tela grande.
Era uma pintura em progresso do Centro de Artes, mas não como ele era fisicamente. Era uma interpretação emocional do espaço, com cores fluidas que pareciam dançar pela tela, representando todas as histórias de cura e transformação que haviam acontecido ali. É como eu vejo este lugar agora, explicou Liz. Não apenas construções e jardins, mas um organismo vivo, pulsando com todas as histórias que acolheu. Elara e Dorian ficaram em silêncio, absorvendo a profundidade da obra. Na tela, podiam ver ecos de todas as vidas que haviam sido tocadas por Kailora, incluindo as suas próprias. O dia do equinócio amanheceu com uma claridade especial em Kailora. O ar estava perfumado com as flores do jardim que Helena cuidadosamente cultivara, e uma brisa suave carregava a promessa de renovação. Elara acordou cedo, encontrando Dorian já de pé na varanda de seu quarto, observando o heliponto onde, em algumas horas, Marianne pousaria. Abraçou-o por trás, sentindo a tensão em seus músculos. Nervoso? Perguntou suavemente. Ansioso, ele corrigiu, cobrindo as mãos dela com as suas. É estranho. Passei tanto tempo tentando recriar o passado, e agora que ele está voltando de certa forma, percebo que não preciso mais dele. Que o presente que construímos é suficiente. Mais que suficiente, ela concordou, recostando a cabeça em suas costas. É extraordinário. O som de música clássica flutuou até eles. Vinha do estúdio secreto, onde Liz provavelmente dava os últimos retoques em sua pintura especial. Nos últimos dias, a adolescente havia trabalhado incansavelmente para terminar a obra, determinada a mostrar à mãe como sua visão havia florescido de maneiras inesperadas. O Centro de Artes estava fechado para visitantes naquele dia, mas ainda assim pulsava com energia. Os artistas residentes haviam preparado uma exposição especial, cada obra representando uma história de transformação que havia acontecido ali. No jardim, uma instalação colaborativa criada pelos participantes do programa de arte-terapia formava um labirinto de cores e texturas. Próximo ao meio-dia, o som de um helicóptero cortou o ar. Elara sentiu Dorian prender a respiração ao seu lado enquanto Liz corria para se juntar a eles no jardim principal. A aeronave pousou suavemente, suas hélices agitando as flores ao redor. Por um momento que pareceu se estender infinitamente, nada aconteceu. Então, a porta se abriu. Marianne Halvorsen emergiu com a graça de alguém que encontrou paz interior. Vestia roupas simples em tons terrosos, seus cabelos, agora com mechas grisalhas, presos em um coque elegante. Seus olhos, idênticos aos de Liz, brilhavam com lágrimas contidas. "Mãe", sussurrou Liz, sua voz tremendo. Marianne abriu os braços e Liz correu para ela, quebrando a tensão do momento. Dorian permaneceu onde estava, sua mão apertando-a de Elara como uma âncora. "Meu filho", Marianne se dirigiu a ele depois de soltar Liz. "Você construiu algo extraordinário aqui." "Nós construímos", ele corrigiu suavemente. "Todos nós." Fazendo uma pausa, ele acrescentou: "Você quer conhecer o lugar?" O tour por Kailora foi uma jornada emocional. Marianne ouvia atentamente enquanto cada um deles compartilhava diferentes aspectos do trabalho realizado ali. Seus olhos de artista captavam cada detalhe, cada escolha consciente de design e cor. Quando chegaram ao estúdio secreto, Marianne parou na porta, emocionada. "Vocês encontraram meu santuário. E o transformamos em algo novo", respondeu Liz, guiando-a até sua pintura especial. "Assim como fizemos com toda a Kailora." Marianne ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a obra da filha. "Você vê cores como eu via", disse finalmente, tocando gentilmente a tela. "Mas sua perspectiva é inteiramente sua. É perfeito." Foi então que Dorian apresentou os planos para a Fundação Marianne. À medida que ele explicava a visão de expandir o trabalho globalmente, os olhos de sua mãe se enchiam de um novo tipo de brilho. "Então você entendeu", ela disse suavemente, "que algumas vezes precisamos deixar algo ir para que possa crescer além de nossas expectativas." "Aprendi com a melhor", ele sorriu, e pela primeira vez em anos não havia mágoa em sua voz. No final da tarde,
Enquanto o sol começava sua descida no horizonte, todos se reuniram na capela de vidro. O lugar onde Elara e Dorian haviam se casado agora servia como um espaço de meditação e contemplação. Sabem, disse Marianne, observando o mar através das paredes transparentes, quando parti, sonhava que Kailora pudesse se tornar um lugar de cura. Mas vocês criaram algo ainda mais precioso. Um lugar onde as pessoas não apenas se curam, mas se transformam. Onde encontram não apenas conforto, mas propósito. Como nós encontramos, completou Elara. Exatamente. Marianne sorriu pegando as mãos de Liz e Dorian. Às vezes, o maior ato de amor é confiar que aqueles que amamos encontrarão seu próprio caminho. E vocês encontraram. Um caminho ainda mais bonito do que eu poderia ter imaginado. O sol poente atravessava os vitrais da capela, pintando todos em tons dourados e rosa. Naquele momento, não eram apenas uma família reunida, eram um testemunho, vivo de como o amor, mesmo quando toma caminhos inesperados, pode criar algo extraordinariamente belo. Um ano se passou desde o reencontro com Marianne, e Kailora floresceu de maneiras que ninguém poderia ter previsto. A Fundação Marianne havia se tornado uma realidade, com centros de arte-terapia sendo estabelecidos em 3 continentes diferentes. Serafine supervisionava pessoalmente a construção da unidade de Paris, enquanto Marianne dividia seu tempo entre o mosteiro no Tibete e viagens para treinar novos arte-terapeutas. Numa tarde tranquila de outono, Elara estava em seu escritório revisando os planos para o mais novo projeto da Fundação, um centro flutuante de artes que viajaria pelos rios da Amazônia, levando cura através da arte para comunidades remotas. O som de risadas chamou sua atenção para o jardim. Através da janela, viu Liz conduzindo uma aula de pintura ao ar livre. Aos 17 anos, ela havia se tornado uma professora natural, especialmente hábil em trabalhar com crianças traumatizadas. Naquele momento, estava ajudando uma menina pequena a expressar suas emoções através de cores vibrantes. "Ela me lembra você", disse uma voz suave atrás de Elara. Era Marianne, que havia chegado na noite anterior para uma de suas visitas regulares. "Liz? Sim, ela tem seu talento artístico." Não apenas isso, Marianne sorriu juntando-se a Elara na janela. A maneira como ela entende que a arte não é apenas sobre criar beleza, mas sobre dar voz ao que não pode ser dito com palavras. Elara observou, enquanto sua enteada guiava gentilmente a mão da pequena aluna, ajudando-a a encontrar o movimento certo do pincel. Ela encontrou seu propósito aqui. "Todos nós encontramos", respondeu Marianne. "Inclusive você, minha querida. Nunca vi Dorian tão em paz, tão completo." Como se invocado pela menção de seu nome, Dorian apareceu no jardim, carregando uma caixa misteriosa. As crianças da aula de Liz imediatamente correram até ele, curiosas. "O que ele está aprontando?" perguntou Elara, intrigada. "Ah, aquilo!" Marianne sorriu com conhecimento de causa. "É parte do projeto especial que ele está preparando para o aniversário de vocês. Ele pediu minha ajuda com alguns detalhes." Antes que Elara pudesse questionar mais, Helena entrou no escritório com uma expressão animada. "Senhora Elara, acabou de chegar a confirmação do Ministério da Cultura. O Centro de Artes Kailora foi reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural de Importância Internacional." A notícia era significativa. Significava não apenas reconhecimento, mas também recursos adicionais para expandir ainda mais o trabalho da Fundação. Marianne abraçou Elara, ambas emocionadas. "Sabe", disse a artista mais velha, "quando enterrei todas aquelas cápsulas do tempo pela ilha, estava plantando sementes de esperança. Mas o jardim que floresceu aqui é mais belo do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado." Naquele momento, Liz entrou correndo no escritório. "Vocês não vão acreditar no que acabamos de descobrir. Giuseppe estava fazendo a manutenção do sistema de irrigação e encontrou outro compartimento secreto no mirante." "Outro?" perguntou Elara, surpresa. "Com mais projetos seus, mamãe. São designs para pequenas casas de cura, pensadas para serem construídas em lugares remotos. Como se você já soubesse que um dia expandiríamos o trabalho para além de Kailora."
Marianne riu suavemente. Eu sempre soube que este lugar seria apenas o começo. A arte tem um modo de encontrar seu próprio caminho de expansão. O resto da tarde foi dedicado a explorar os novos projetos descobertos. Toda a família se reuniu no estúdio secreto, que agora servia como uma espécie de conselho administrativo informal da fundação. Dorian trouxe sua caixa misteriosa, que revelou conter um modelo em miniatura do próximo projeto da fundação. Uma série de retiros artísticos sustentáveis, desenhados para serem construídos em locais de beleza natural excepcional. A ideia, ele explicou, é criar espaços onde as pessoas possam se reconectar não apenas com a arte, mas com a natureza. Lugares onde a cura venha tanto da criação artística quanto do ambiente ao redor. Como Kaelora, observou Liz, tocando carinhosamente o modelo. Sim, concordou Elara, mas cada um com sua própria identidade, sua própria energia. Não estamos mais tentando recriar um único lugar, estamos expandindo a ideia de que cada espaço pode ser um portal para a transformação. O sol se punha sobre Kaelora, pintando o céu em tons de rosa e dourado que lembravam as primeiras aquarelas de Marianne. No jardim principal do Centro de Artes, uma celebração íntima estava em curso. O primeiro aniversário da Fundação Marianne, coincidindo com o aniversário de casamento de Elara e Dorian. Lanternas coloridas, feitas pelos artistas residentes, balançavam suavemente na brisa noturna. Mesas espalhadas pelo jardim exibiam uma exposição das histórias de transformação mais marcantes do último ano. Fotografias, pinturas e esculturas que documentavam a jornada não apenas da família Halvorsen, mas de todos que haviam encontrado cura em Kaelora. Liz, elegante em um vestido azul marinho, circulava entre os convidados com uma confiança serena que fazia Marianne sorrir com orgulho. Sua filha havia crescido não apenas em estatura, mas em sabedoria e propósito. Atenção, por favor, chamou Dorian, subindo em um pequeno palco improvisado. Tenho um anúncio especial para fazer. Todos se voltaram para ele, incluindo Elara, que não sabia o que esperar. Ao seu lado, Marianne e Liz trocaram olhares cúmplices. Há um ano, começou ele, celebramos não apenas um casamento, mas o início de uma nova era para Kaelora. Hoje, quero compartilhar com vocês o próximo capítulo desta história. Com um gesto, ele sinalizou para Giuseppe, que removeu uma cobertura de um grande modelo arquitetônico no centro do jardim. Elara levou as mãos à boca, reconhecendo imediatamente o design. Era uma fusão perfeita entre seu antigo projeto de casa que cura memórias e os desenhos recém-descobertos de Marianne. Este, continuou Dorian, será o primeiro de uma rede global de centros de cura pela arte, mas não é apenas um projeto arquitetônico, é um manifesto vivo do poder transformador da criatividade e do amor. Elara subiu ao palco, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você combinou nossos projetos? Porque nossa história sempre foi sobre isso. Ele sorriu, pegando sua mão. Sobre como diferentes visões, diferentes dores, diferentes caminhos podem se entrelaçar para criar algo extraordinariamente belo. Liz juntou-se a eles carregando uma tela coberta. E eu tenho algo para adicionar a este momento, disse ela, removendo o tecido para revelar sua obra mais recente. Era um tríptico magistral. O primeiro painel mostrava Kaelora como era no passado, o segundo retratava o presente vibrante do Centro de Artes e o terceiro mostrava uma visão do futuro, com centros de cura semelhantes, florescendo ao redor do mundo, todos conectados por fios dourados de luz. O legado continua, disse Marianne, juntando-se à família no palco. Mas não como uma réplica do passado, como uma evolução constante do amor e da cura. Serafine, que havia viajado de Paris especialmente para a ocasião, ergueu sua taça em um brinde. À família Halvorsen, que nos ensinou que às vezes precisamos nos perder para encontrar um caminho ainda mais bonito. A noite avançou com música suave e conversas significativas. Histórias eram compartilhadas, histórias de transformação, de recomeços, de cura. No centro do jardim,
O modelo do novo projeto brilhava sob as lanternas coloridas, uma promessa de que o trabalho iniciado em Kaelora continuaria a tocar vidas ao redor do mundo. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Elara encontrou Dorian no mirante, observando as luzes da ilha refletidas no mar calmo. "No que está pensando?" perguntou ela, abraçando-o por trás como fizera tantas vezes antes. "Em como? A vida é extraordinária", ele respondeu, virando-se para encará-la. "Em como um contrato de casamento pode se transformar no maior amor da minha vida. Em como uma ilha de memórias dolorosas pode se tornar um farol de esperança para tantas pessoas. E em como", completou ela, "às vezes o final de uma história é apenas o começo de algo ainda mais bonito." Do jardim, podiam ouvir a risada de Liz misturada com a voz suave de Marianne, enquanto ambas explicavam a alguns convidados remanescentes os planos para os futuros centros de cura. Era uma sinfonia perfeita. Passado, presente e futuro, harmonizados em uma melodia de amor, arte e transformação. Kaelora havia se transformado, e com ela, todos que tocaram e foram tocados por sua magia. Não era mais apenas uma ilha. Não, era mais apenas um centro de artes. Era um testemunho vivo de como o amor, quando permitido florescer livremente, pode transformar não apenas espaços, mas corações. E assim, sob o céu estrelado de uma noite perfeita, a história que começou com um contrato encontrou seu verdadeiro propósito.